A gente temos o costume de falar que Pedro negou Jesus. Mas se nós for analisar a história bíblica, nós vamos entender que todos eles negaram a Jesus. Todos os discípulos negaram ele. Mas só que 2 discípulos de Jesus chamou a atenção. Primeiro foi Judas, segundo foi Pedro. Pedro, ele negou Jesus. Judas o traiu. Os dois cometeram algo que diante dos olhos de Deus foram terríveis. Mas só que há uma diferença entre o pecado de Pedro e o pecado de Judas. Judas, quando ele cometeu o que ele fez, vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Judas, ele até se arrependeu. Mas só que quando Judas se arrependeu, ele não foi procurar Jesus. Judas, quando ele se arrependeu do que ele tinha feito, ele foi procurar o homem arrependido. Mas só que Pedro não. Pedro negou. Pedro, aleluia, pecou. Mas Pedro foi, aleluia, se humilhar diante de Jesus. Amém. E assim, aleluia, ele obteve o perdão de Deus. E Pedro se tornou um dos discípulos que Deus mais usou sobre a face da terra. A Bíblia vai dizer que Pedro, só a sua sombra, ela curava os enfermos. Só a sua sombra, aleluia, provocava milagre. E Jesus um dia perguntou para Pedro 3 vezes: Pedro, aleluia, tu me ama? E Pedro disse: eu te amo. Pedro, tu me ama? Pedro respondeu para Jesus: eu te amo. E pela terceira vez Jesus pergunta: Pedro, tu me ama? E Pedro respondeu para Jesus: Senhor, tu sabe que eu te amo. Então Jesus falou para ele: Pedro, se tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, eu te digo que tu é rocha, e sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem vai para Jesus recebe perdão, irmão. Quem vai para os pés do Senhor recebe segunda chance, segunda oportunidade. Não deixa o diabo te acusar com os teus pecados, porque Jesus já te perdoou. Ele já te perdoou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu vou começar a encerrar. Aleluia, Jesus. Tem gente, irmão, Aleluia. que nos conhece e sabe do nosso passado. Verdade. Sabe que nós fomos instrumento do diabo mesmo. O diabo usava nós mesmos. Verdade. E às vezes ele procura algo lá do teu passado. Verdade. Para quê? Para trazer o teu presente. Verdade. Mas a palavra passada já está dizendo: passou, ficou para trás, e nós temos que deixar o passado. Mas alguém quer mexer com o teu passado. Verdade. Alguém quer mexer com o teu passado, porque no exato momento não vai ter com o que acusar. O diabo, ele trabalha com as coisas passadas. Ah, mas tu era isso. Um dia eu fui comprar um pastel, eu estava novo na fé, e o dono da pastelaria, que me atendeu, ele me atendeu, pediu um pastel, pediu um caldo. E eu falei, nós conversando, falei, ele me ofereceu uma cerveja, vai querer uma cerveja? Não, eu falei, não, estou na bênção, hoje eu estou na igreja. E ele falou para mim: engraçado vocês crentes, né? Depois que vocês pintam e bordam, vocês vão para a igreja. E eu nem precisei responder. Teve uma pessoa que estava do meu lado e respondeu, e falou: é melhor
ele está na igreja hoje do que o que ele fazia lá no mundo, está praticando o que ele estava fazendo. Então, se ele hoje está na igreja, ele está arrependido. Aleluia. Se hoje ele está na igreja, é porque ele quis uma mudança para a vida dele. Então, irmão, o inimigo sempre vai querer mexer com o teu passado. Mas o futuro do diabo, ele já sabe o que aguarda ele, é o lago de fogo. E aqui eu começo a concluir. Você já imaginou, irmão? Você já parou para pensar por que Davi era o segundo coração de Deus? Se você for ler a Bíblia Sagrada, Davi fez coisas terríveis, mas Deus o trata como o segundo coração dele. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Por que Davi é tratado como o segundo coração de Deus? Sabe por quê que Davi é chamado segundo coração de Deus? Amém, Jesus. Você nunca vai encontrar dentro da Bíblia Sagrada Davi praticando os mesmos pecados duas vezes. Davi, quando ele errava, ele arrependia, mas só que ele não voltava a fazer o que ele errou. Ele se arrependia e deixava. E nós cristãos temos essa dificuldade. Hoje falamos que nos arrependemos e que não vai praticar mais, que não vai fazer mais, mas amanhã ou depois estamos fazendo as mesmas coisas ou até pior. Quem se arrepende, deixa. Quem se arrepende, abandona. Quem se arrepende, ele pode, a terra